Timothy Ferriss. Fuja da rotina, viva onde quiser e fique rico. Antes de mais nada, projeto de vida é para você? Há grandes chances de que seja. Aqui estão algumas das dúvidas e dos temores mais comuns que as pessoas têm antes de se lançar e se juntar aos novos ricos. Tenho que sair do meu emprego? Preciso correr riscos? A resposta é não, para ambas as perguntas. Desde usar truques mentais Jedi para desaparecer do escritório até a planejar negócios que financiem seu estilo de vida, há caminhos em todos os níveis de segurança. Como um funcionário de uma das 500 maiores empresas do país sai para explorar os tesouros ocultos da China por um mês e usa a tecnologia para não ser descoberto? Como você pode criar um negócio que gere $80 mil mensais sem precisar de gerenciamento? Está tudo aqui. Tenho que ser um solteiro de 20 e poucos anos? De jeito nenhum. Este livro é para qualquer um que se incomode com o plano de adiar a vida para a aposentadoria e que queira vivê-la intensamente em vez de postergá-la. Há estudos de casos desde o de um garoto de 21 anos com sua própria Lamborghini até o de uma mãe solteira que viajou o mundo com seus 2 filhos. Se você está cansado do cardápio padrão de opções e está preparado para adentrar um mundo com infinitas opções, este livro é para você. Tenho que viajar? Só quero ter mais tempo. Não. É só uma das opções. O objetivo é criar liberdade de tempo e de mobilidade e usá-las como você quiser. Tenho que ter nascido rico? Não. Meus pais nunca ganharam mais de $50 mil por ano, juntos, e eu trabalho desde os 14 anos. Não sou um Rockefeller e você também não precisa ser. Tenho que ser formado por uma faculdade de ponta? Não. A maior parte das pessoas cujos casos são apresentados neste livro não se formou nas Harvards da vida, e algumas delas nem se formaram. Instituições de excelência são maravilhosas, mas há vantagens pouco reconhecidas em não ter frequentado uma delas. Formandos das escolas de ponta são empurrados para os empregos de 80 horas por semana, com altos salários, e acreditam que o caminho natural é passar de 15 a 30 anos em um trabalho torturante. Como eu sei? Eu estive lá e vi a destruição. Este livro a reverte. 1. FAQ é o acrônimo de Frequent Asked Questions, perguntas mais frequentes. 1. Antes de mais nada. 10. Minha história e por que você precisa deste livro. Toda vez que você se encontrar do lado da maioria, é hora de parar e refletir. Mark Twain, alguém que vive dentro de suas possibilidades, sofre de falta de imaginação. Oscar Wilde, dramaturgo e escritor irlandês. Minhas mãos suavam novamente. Olhando para o chão para evitar ser ofuscado pelas fortes luzes no teto, eu supostamente era um dos melhores do mundo, mas a ficha simplesmente não tinha caído. Minha parceira Alicia mexia os pés inquieta, enquanto ficávamos em fila com os outros 9 casais, todos escolhidos dentre mais de 1000 competidores de 29 países e 4 continentes. Era o último dia das semifinais do Campeonato Mundial de Tango, e essa era a nossa última apresentação diante dos juízes, das câmeras de televisão e da plateia barulhenta. Os outros casais estavam, em média, há 15 anos juntos. Para nós, era o ápice de 5 meses de treinos diários de 6 horas seguidas, e finalmente era a hora do show. Como você está se sentindo? Perguntou-me Alicia, uma experiente dançarina profissional, em seu distinto castelhano com sotaque argentino. Fantástico. Maravilhoso. Vamos apenas curtir a música. Esqueça a plateia, eles nem mesmo estão aqui. Isso não era totalmente verdade. Era difícil acomodar as 50 mil pessoas, entre espectadores e coordenadores, mesmo no Rural, o maior centro de convenções em Buenos Aires. Através da grossa cortina de fumaça de cigarros, era praticamente impossível distinguir a enorme multidão nas arquibancadas. Por todos os lados, o chão estava sem cobertura, exceto no espaço sagrado de 30x40 no meio de tudo. Ajeitei meu casaco risca de giz e fiquei mexendo no meu lenço azul de seda até que ficou óbvio que eu estava apenas inquieto. Você está nervoso? Não estou nervoso, estou empolgado. Vou apenas me divertir e deixar as coisas acontecer. Número 152, é sua vez. Nosso supervisor tinha feito seu trabalho e agora era nossa vez.
Sussurrei uma piada interna para Alicia enquanto entravamos no tablado de madeira. Tranquilo, relaxe. Ela sorriu e, bem nesse momento, pensei comigo. E por que você precisa deste livro? 11. Mesmo, o que será que eu estaria fazendo agora se não tivesse largado meu emprego e saído dos Estados Unidos há mais de um ano? Esse pensamento desapareceu tão rápido quanto surgiu, quando o locutor falou ao microfone e a plateia incendiou-se. Pareja número 152, Timothy Ferris y Alicia Monti, cidade de Buenos Aires. Era a nossa vez, e eu estava radiante. Afortunadamente, hoje em dia, a mais fundamental das questões americanas me é muito difícil de responder. Se não fosse, você não teria este livro nas mãos. Então, o que você faz? Presumindo que você consiga me encontrar, o que é bem difícil, e dependendo de quando você me pergunte, eu preferiria que não perguntasse. Eu poderia estar andando de moto na Europa, mergulhando em uma ilha particular no Panamá, descansando sob uma palmeira depois de uma sessão de kickboxing na Tailândia ou dançando tango em Buenos Aires. A graça é que não sou um multimilionário, e tampouco quero ser. Nunca gostei de responder a essa pergunta de coquetel porque ela reflete uma epidemia da qual eu fiz parte por muito tempo. A descrição do seu emprego será a descrição de você mesmo. Se alguém me perguntar isso agora e não for absolutamente sincero, eu explico meu estilo de vida misterioso de forma muito simples. Sou distribuidor de drogas. Quase sempre, a conversa acaba aí. É apenas bem a verdade, apesar disso. A verdade completa levaria tempo demais. Como eu poderia explicar que o que faço com meu tempo e o que faço para ganhar dinheiro são coisas completamente diferentes? Que trabalho menos de 4 horas por semana e ganho mais dinheiro por mês do que costumava ganhar em um ano. Pela primeira vez, vou contar a história real. Ela envolve uma discreta subcultura, a das pessoas chamadas de novos ricos. O que faz um milionário que mora em um iglu que um morador de uma kitnet não faz? Segue uma série incomum de regras. Como faz um funcionário de carreira de uma grande empresa de ponta para fugir e viajar o mundo por um mês sem que seu chefe sequer perceba? Ele usa a tecnologia para ocultar o fato. O ouro está ficando velho. Os novos ricos, NER, são aqueles que abandonam os planos de uma vida diária e criam estilos de vida luxuosos no presente, usando a moeda dos novos ricos, tempo e mobilidade. Isso é uma arte e uma ciência a que nos referiremos daqui em diante como projeto de vida, PV. Passei os últimos 3 anos viajando com pessoas que vivem em mundos normalmente além da sua imaginação. Em vez de odiar a realidade, vou lhe mostrar. Antes de mais nada. 12. Como moldá-la à sua vontade. É mais fácil do que parece. A minha jornada de funcionário de escritório, mal pago e atolado de trabalho, a membro dos NER, a princípio, mais estranha do que a ficção e, agora que já decifrei o código, fácil de reproduzir. Há uma receita. A vida não tem que ser tão difícil. Não tem mesmo. A maior parte das pessoas, inclusive eu mesmo no passado, passa muito tempo convencendo a si mesmos de que a vida tem que ser difícil, resignando-se ao trabalho diário das 9 às 17, em troca de, algumas vezes, passar um fim de semana relaxante e férias ocasionais, poucos dias ou será demitido. A verdade, pelo menos a verdade segundo a qual eu vivo e que compartilharei neste livro, é bem diferente. Da alavancagem de diferenças cambiais à terceirização da sua vida e a desaparecer, vou mostrar-lhe como um pequeno grupo de pessoas usa alguns truques econômicos para fazer o que a maior parte das pessoas considera impossível. Se você pegou este livro, o mais provável é que não queira ficar sentado atrás de uma mesa até os 62 anos de idade. Mesmo que seu sonho seja sair do círculo vicioso do trabalho, fazer viagens incríveis pelo mundo, vaguear por longos períodos, bater recordes mundiais ou simplesmente mudar drasticamente sua carreira, este livro vai lhe dar todas as ferramentas de que você precisa para conseguir aqui e agora, em vez de fazê-lo na frequentemente ilusória aposentadoria. Há uma maneira de se conseguir as recompensas de uma vida de trabalho duro sem ter que esperar até o final dela. Como? Começa com um simples detalhe de que a maior parte das pessoas se esquece, onde que eu me esqueci por 25 anos. As pessoas não querem ser milionárias, querem usufruir do que acreditam que apenas milionários podem comprar.
Chalés nas montanhas, mordomos e viagens exóticas frequentemente estão em questão. Que tal passar óleo de coco em sua barriga, deitado em uma rede, enquanto ouve as ondas bater ritmadamente contra o deck do seu bangalô com teto de sapê? Parece bom. $1 milhão no banco não é fantasia. A fantasia é a vida de liberdade total que ele supostamente garante. A questão, então, é como alguém pode viver como um milionário, com liberdade total, sem primeiro ter $1 milhão? Nos últimos 5 anos, respondi a essa pergunta para mim e este livro vai respondê-la para você. Mostrarei exatamente como separei renda de tempo e criei meu estilo ideal de vida nesse processo, viajando pelo mundo e aproveitando o melhor que este planeta tem a oferecer. De que forma passei de jornadas diárias de 14 horas e salário de $40 mil por ano para jornadas semanais de 4 horas e $40 mil por mês. Ajuda a saber onde isso tudo começou. Muito estranhamente, foi numa turma de estudantes que muito em breve seriam analistas de investimentos. E por que você precisa deste livro? 13. Em 2002, fui convidado por Ed Shaw, um grande orientador e meu antigo professor de empreendedorismo em alta tecnologia na Universidade Princeton, para voltar e falar para seus alunos sobre minhas aventuras empresariais no mundo real. Fiquei chocado. Multimilionários já haviam falado para os mesmos alunos, e mesmo que eu tivesse criado uma empresa altamente lucrativa de suplementos alimentares esportivos, eu tinha dançado em outro ritmo. Nos dias seguintes, no entanto, percebi que todo mundo parecia estar discutindo sobre como criar empresas grandes e bem-sucedidas, vendê-las e curtir a vida boa. Uma bela ideia. A pergunta que ninguém parecia preocupado em responder era: por que fazer isso tudo em primeiro lugar? Qual é a grande vantagem que justifica passar os melhores anos de sua vida esperando ser feliz ao final dela? As palestras que eu desenvolvi ultimamente, chamadas distribuição de drogas por prazer e lucro, começavam com uma premissa simples: testar os dogmas mais básicos da equação vida-trabalho. Suas decisões se alterariam se a aposentadoria não fosse uma opção. Que tal se você pudesse ter uma mini aposentadoria para experimentar o seu plano de vida adiada antes de trabalhar 40 anos em favor dele? É realmente necessário trabalhar como um escravo para viver como um milionário? Eu mal sabia onde essas questões me levariam. A conclusão inusitada: as regras do senso comum do mundo real são uma coleção frágil de ilusões reiteradas. Este livro vai ensiná-lo a enxergar e fazer escolhas que outras pessoas não conseguem. O que torna este livro diferente? Em primeiro lugar, não vou gastar muito tempo no problema. Vou assumir que você sofre de falta de tempo, de terror apavorante, ou pior de tudo, uma confortável e tolerável existência fazendo algo que não satisfaz. Este último caso é o mais comum e o mais insidioso. Em segundo lugar, este livro não é sobre como economizar e também não irá recomendar que você abandone seu cálice diário de vinho tinto para ter $1 milhão daqui a 50 anos. Eu ficaria com o vinho. Não sugerirei que você escolha entre o prazer hoje e dinheiro no futuro. Acredito que você possa ter ambos agora. O objetivo é diversão e lucro. Em terceiro lugar, este livro não é sobre encontrar o seu emprego dos sonhos. Assumirei como certo que, para a maioria das pessoas, algo entre 6 e 7 bilhões delas, o emprego perfeito é aquele que toma menos tempo. A ampla maioria das pessoas nunca vai encontrar um emprego que possa ser uma inesgotável fonte de satisfação, de modo que esse não é o objetivo aqui: arrumar tempo livre e automatizar a rendação. Antes de mais nada. 14. Eu começo cada aula com uma explicação da importância única de ser um negociador. O manifesto do negociador é simples: a realidade é negociável. Fora da ciência e do direito, todas as regras podem ser dobradas ou quebradas, e fazê-lo não exige que sejamos antiéticos. A arte de negociar, DEAL, em inglês, também é um acrônimo do processo de se tornar um membro dos novos ricos. Estes passos e estratégias podem ser utilizados com resultados incríveis, seja você um funcionário ou um empreendedor. Tendo um patrão, você poderá fazer tudo o que eu fiz? Não. Você poderá usar os mesmos princípios para duplicar seus rendimentos, cortar pela metade suas horas de trabalho, ou pelo menos dobrar seu tempo normal de férias. Certamente. Aqui está, passo a passo,
O processo que você usará para se reinventar. D de definição vira ao avesso o equivocado senso comum e introduz as regras e os objetivos do novo jogo. Substitui as certezas de autoderrota e explica conceitos relativos como riqueza e os 3 2. Quem são os NER e como eles funcionam. Essa seção explica de modo geral a receita do projeto de vida, os fundamentos, antes de adicionarmos os 3 ingredientes. De eliminação liquida a noção obsoleta de gerenciamento do tempo de uma vez por todas. Mostra exatamente como eu usei as palavras de um economista italiano praticamente esquecido para transformar uma jornada de 12 horas em jornadas de 2 horas. Em 48 horas. Aumente seus resultados por hora mais de 10 vezes com técnicas contra-intuitivas dos NER de cultivo de ignorância seletiva, de dieta pobre em informação e de outras formas de ignorar o que não é importante. Essa seção fornece o primeiro dos 3 ingredientes do projeto de vida, tempo. De automação coloca o fluxo financeiro no piloto automático usando arbitragem geográfica, terceirização e regras de não decisão. Das classificações tributárias às rotinas dos NER mais bem-sucedidos, está tudo aqui. Essa seção fornece o segundo ingrediente de um projeto de vida luxurioso, renda. De liberação é o manifesto de mobilidade das pessoas inclinadas à globalidade. É apresentado o conceito de mini-aposentadorias, assim como os meios para o controle remoto e infalível de funções e para E.A.L. 2. Termos incomuns são definidos ao longo deste livro à medida que os conceitos são apresentados. Se algo não ficar claro ou se você precisar de referência rápida, consulte o extenso glossário e outros recursos em www.fororurcoec.com. E por que você precisa deste livro? 15. Escapar de seu patrão. Liberação não é sobre viagens econômicas, é sobre romper para sempre os laços que o prendem a um único lugar. Essa seção traz o terceiro e último ingrediente do projeto de vida, mobilidade. Devo notar que a maior parte dos patrões não ficará muito contente se você passar 1 hora por dia no escritório, e que quem possui um emprego formal deve portanto ler os passos da mentalidade empreendedora na ordem ideal, mas implementá-los como dela. Se você decidir permanecer em seu emprego atual, será necessário criar liberdade geográfica antes de cortar em 80% sua jornada de trabalho. Mesmo se você nunca tiver considerado tornar-se um empreendedor, no sentido moderno da palavra, o processo ideal vai torná-lo no sentido puro da palavra, tal qual cunhado pelo economista francês J.B. Say, em 1800 alguém que transfere recursos de uma área de rendimento menor para uma de rendimento maior. 3 Por último, mas não menos importante, muito do que recomendo aqui parecerá impossível, e até mesmo ofensivo ao senso comum básico, eu prevejo isso. Decida agora testar esses conceitos como um exercício de raciocínio lateral. Se você tentar, verá o quão mais embaixo é o buraco, e você jamais voltará. Respire fundo e deixe-me mostrar a você o meu mundo. E lembre-se, tranquilo. É hora de se divertir e deixar que o resto venha. Tim Ferriss, Tóquio, Japão, 29 de setembro de 2006. 3. www.peterdrucker.com. Antes de mais nada. 16. Cronologia de uma patologia. Um perito é alguém que já cometeu todos os erros que se podem cometer em uma área bem restrita. Niels Bohr, físico dinamarquês vencedor do Prêmio Nobel. Normalmente ele era insano, mas tinha momentos lúcidos, quando era meramente estúpido. Heinrich Heine, poeta e crítico alemão. Este livro vai ensinar a você os princípios exatos que usei para me tornar o seguinte, tetracampeão mundial de vale tudo. Primeiro americano na história a conquistar um recorde mundial de tango no Guinness. Palestrante convidado de empreendedorismo na Universidade Princeton. Linguista aplicada em japonês, chinês, alemão e espanhol. Pesquisador de índices de glicemia. Campeão nacional chinês de kickboxing. Dançarino de break da MTV de Taiwan. Conselheiro esportivo de mais de 30 atletas recordistas mundiais. Ator de séries televisivas de destaque na China e em Hong Kong. Apresentador de TV na Tailândia e na China. Pesquisador de refugiados políticos e ativista. Mergulhador. Piloto de motocicletas de corrida.
Como cheguei a esse ponto é um bocado menos glamouroso. 1977 nasci prematuro de 6 meses e com 10% de chance de sobreviver.